Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à segunda sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Anterior. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 41/2013 proíbe o funcionamento dos equipamentos de som automotivos nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do município de Piraí e dá outras providências. Fica expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos de som automotivo e equipamentos sonoros assemelhados, tipo paredão, que firam a legislação ambiental nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do município de Piraí. Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos e afins, desde que entenda-se como comum a todos. Artigo 2º. O descumprimento do estabelecido nesta lei acarretará apreensão imediata do equipamento. Parágrafo único. Para a retirada do equipamento deverá ser observado o procedimento administrativo ao qual se refere o parágrafo 1º do artigo 5º desta lei. Artigo 3º. Para os efeitos da presente lei, considera-se som automotivo todo e qualquer equipamento de som automotivo rebocado, instalado ou acoplado em porta-malas ou sobre a carroceria de veículos. Perdão. Não dá para segurar. A condução dos equipamentos aos quais se refere esta lei, por meio de reboque, acomodação no porta-malas ou sobre a carroceria dos outros veículos, deverá ser feita obrigatoriamente com proteção de capa acústica, cobrindo integralmente os cones dos alto-falantes, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 5º desta lei. Artigo 5º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em legislação específica, fica o infrator, o proprietário do veículo ou ambos, solidariamente, conforme o caso, sujeito ao pagamento de multa em caso de descumprimento do estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. A pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo a ser estabelecido em regulamento, observados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 2º. O valor da multa será de R$ 1.200, R$ 1.200, atualizado anualmente pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, dobrada a cada reincidência, respeitando o limite de 30 vezes o valor inicial. Parágrafo 3º. Os valores arrecadados através da aplicação das penalidades previstas nessa lei serão revertidos ao FUNCAD, o Fundo Municipal de Conservação Ambiental e Desenvolvimento, desde que atendam aos limites já estabelecidos pela legislação ambiental, não se incluem nas exigências dessa lei a utilização de aparelhagem sonora, instalada no habitáculo do veículo com a finalidade de emissão sonora exclusivamente para o seu interior, em eventos do calendário oficial ou expressamente autorizados pelo município, desde que façam parte de sua programação, em manifestações religiosas, sindicais ou políticas, observada a legislação pertinente, utilizada na publicidade sonora, atendida a legislação específica. Artigo 7º. Fica o município de Piraí, através do órgão competente, com observância à legislação pertinente, autorizado a licenciar espaços para a realização dos campeonatos de som automotivo, bem como autorizar eventos assemelhados. Parágrafo 1º. O licenciamento e autorização, aos quais se refere o caput deste artigo, só poderão ser concedidos a locais que esteja assegurado e devido isolamento acústico ou condições ambientais que assegurem a inexistência de qualquer perturbação ao sossego público. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo decorrente de eventos entre os
tipificados no caput desse artigo, poderá formalizar reclamação ao órgão competente que, verificada a procedência de queixa, promoverá a suspensão imediata do mesmo. Parágrafo 3º. A reclamação prevista no parágrafo 2º deste artigo ensejará a abertura de processo administrativo para apuração da queixa, sujeitando ao infrator as penalidades previstas no artigo 5º desta lei. Artigo 8º. Fica a Secretaria de Meio Ambiente a proceder à fiscalização e a realizar todos os atos necessários à implementação do objeto dessa lei, que poderá realizar parcerias ou convênios com os órgãos de trânsito e meio ambiente nas esferas municipal, estadual e federal, com a Polícia Militar e Civil e com o Ministério Público, tendo em vista o cumprimento desta lei. Esta lei terá 90 dias para entrar em vigor, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Tem o presente projeto de lei estabelecer a devida regulamentação para a utilização de sonorização automotiva, que inegavelmente se insere dentro das questões ambientais relativas à poluição sonora. Vários estudos demonstram que a emissão de ruídos provoca malefícios à saúde humana, causando distúrbios físicos e mentais. Ainda mais, a própria emissão irregular de ruídos ou sons ocasiona perturbação à segurança viária, ao sossego público e ofende o meio ambiente, afetando o interesse coletivo e difuso de um trânsito seguro e da qualidade de vida. Dependendo da intensidade dos sons ou ruídos, podem causar desatenção e perturbação aos sinais sonoros de trânsito, ordens dos agentes de trânsito, dispositivos de alarme de veículos de emergência e segurança, artigo 29. Sinais de advertência de outros veículos, artigo 41, bem como provocar o estresse, distúrbios físicos, mentais e psicológicos, insônia e os conhecidos problemas auditivos, a perda da capacidade auditiva mínima até a surdez, com reflexos diretos nas relações viárias e humanas. Diversas normas tratam do uso regular e da quantidade de ruídos e sons para a convivência saudável do ambiente, sendo ele emitido no trânsito. No trânsito ou não, advindo esta proteção desde a Constituição Federal, artigo 225, com cópia no artigo 1º, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, até as leis municipais específicas. Entretanto, mesmo com todos esses malefícios da emissão irregular de ruídos e com vasta legislação para o combate das condutas, percebe-se um notório aumento de pessoas utilizando seus veículos com instrumentos ou aparelhagem de som, desrespeitando os níveis máximos de ruídos e ocasionando, no mínimo, prejuízo à segurança viária e, na maioria das vezes, desconforto, indignação e descrédito no cumprimento da legislação. Por esses motivos, submeto o presente projeto para apreciação de vossas excelências, esperando que seja o mesmo aprovado. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, Flávio de Almeida Ribeiro, Flávio Banana e José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo, vereadores. Indicação número 445/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente construção de uma ponte ligando a rua 17 de outubro à rua Jumeci Rodrigues Gomes, no condomínio industrial de Piraí, em Piraí, 1º Distrito. A construção da ponte acima mencionada tem a finalidade de facilitar o acesso dos caminhões para o carregamento e descarregamento, bem como liberar a rua 17 de outubro, que vive congestionada com os caminhões estacionados, causando transtornos aos moradores. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 446/2013, Alzimiro dos Santos Dias, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto executivo para a construção de casas para a população de baixa renda, atendendo a legislação federal do PAC Minha Casa Minha Vida, no distrito de Cacaria, neste município. Faça a sugestão do aterro da antiga fábrica de sulfato de manganês, sendo o primeiro realizado o laudo dos peritos se há algum tipo de contaminação do solo. Após os estudos técnicos, não havendo nenhum tipo de riscos para os futuros moradores, o local devidamente urbanizado com ruas asfaltadas, drenagens de águas pluviais, esgotamento sanitário, água e luz, ruas asfaltadas,
Água e Luz dará dignidade e qualidade de vida à população de menor poder aquisitivo. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 447/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a instalação de iluminação pública na estrada RJ 145, Piraí-Passa 3, em toda a sua extensão, até a divisa com o município de Rio Claro. Com o crescimento do nosso município, aumentou muito o número de moradores naquele trecho de rodovia, chamando a atenção de que grande parte desses moradores vão de bicicleta, a pé ou a cavalo, senso que a iluminação pública traz mais segurança, inibindo a ação de delinquentes e criminosos. Justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2013. Indicação número 448/2013, o vereador Enderson da Silva, Eco Estacato, no uso de suas atribuições, solicita ao Poder Executivo que tome providências cabíveis no sentido de incluir em seus procedimentos licitatórios item pertinente ao ruído excessivo, ocorrente principalmente em montagens e desmontagem de palcos, tendas e estruturas metálicas ou não, shows e assemelhados, feito fora dos padrões legais estabelecidos e que, por fim, tome as medidas legais necessárias para que cesse ou minimize o barulho excessivo decorrente dessas atividades, em sua grande maioria nos períodos noturnos, madrugada, e não menos importante, que se intensifique a fiscalização de tais atividades. Justificativa. A medida em tela está de acordo com o princípio fundamental do bem-estar social e do convívio harmônico. É de suma importância que todos conheçam seus direitos para que esses sim sejam respeitados, mas principalmente os seus deveres, para respeitar os direitos do próximo e de cada comunidade como um todo. Tal indicação tem seu respaldo legal nos artigos 132 e seguintes, bem como no artigo 165, inciso 54, todos do Código Municipal de Meio Ambiente, do Meio Ambiente de Piraí. A presente indicação tem o intuito de dar apoio à nossa comunidade que vem sofrendo com algumas festas ou eventos em nosso município. Em sua grande maioria, as empresas não respeitam a legislação em vigor no tocante ao barulho, pois realizam a montagem ou desmontagem de alguns eventos, shows principalmente, em períodos noturnos, causando grandes transtornos aos munícipes com ruídos altíssimos, fora dos padrões permitidos pela legislação. Em oportuno, menciono ainda algumas festas que acontecem em nosso município sem qualquer autorização do ente público. Acontecem ainda sem qualquer suporte operacional, tal qual policiamento, banheiros químicos, ambulâncias, nada a opor da polícia, bem como do Corpo de Bombeiros, dentre outros. Desta forma, apresentamos a presente indicação para apreciação dos nobres edis e, sendo a mesma aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, que certamente se sensibilizará e acolherá o presente pedido. Sala de Sessões, 5 de agosto de 2013, Enderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Convite. O presidente do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho, o deputado Paulo Melo, tenho o prazer de convidar para a comemoração dos 10 anos do Fórum Rio de Janeiro Presente e Futuro, dia 13 de agosto de 2013, das 9 da manhã ao 12h30, no plenário Barbosa Lima Sobrinho, Palácio Tiradentes, na rua 1º de março, sem número, Praça 15, centro do Rio de Janeiro. Ofício número 333/2013, excelentíssimo senhor vereador Wilden Vieira da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Tendo em vista a realização da 17ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorrerá no dia 18 de agosto de 2013, no Centro de Eventos de Piraí, localizado na estrada RJ 145, Ponte das Laranjeiras, no período de 8 da manhã às 17 horas, servimos o presente para convidar Vossa Excelência e os demais vereadores a participarem do referido evento, oportunidade em que serão debatidos temas de interesse público e de coletividade, com vistas à formulação do Plano Municipal de Saúde a ser implementado nos próximos 4 anos,
considerando os objetivos de consolidar, fortalecer e ampliar o processo de controle social do SUS, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada. Sendo que se oferece para o momento, renovamos a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária municipal de saúde, Denis de Oliveira Mostacada, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 025/42ª sessão. Prezado senhor, a diretoria da 42ª subseção da Ordem dos Advogados de Piraí, Rio de Janeiro, apresentada pelo seu presidente, Dr. Gustavo de Abreu Santos, vem solicitar a Vossa Excelência e as dependências desta augusta casa, bem como o plenário, som e data show, para o dia 7 de agosto, quarta-feira, a partir das 8 horas, ocasião em que estaremos oferecendo um curso judicial eletrônico, PJE, para advogados e estagiários. Certos de podermos contar com vossa prestimosa colaboração, receba expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Gustavo de Abreu Santos, presidente. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Farei uso da tribuna, a gente vai trazer aqui algumas informações, eu acho da maior importância. Na quarta-feira passada, tivemos uma reunião muito importante com todo o corpo de secretários, prefeito, vice-prefeito, para tratar sobre o plano plurianual. É o plano onde se projeta o que vai se fazer durante todo o mandato da classe de prefeito, vice-prefeito e o secretário que é escolhido ali dos cargos de confiança do nosso prefeito municipal. Luiz Antônio esteve presente, Francisco Perota, todo o corpo de secretários. Foi feito lá no Hotel São João. Foram duas pessoas importantíssimas, Vicente Loureiro e o Taqueda, que é um engenheiro urbanista de Porto Alegre, ajudou demais no planejamento urbano de Curitiba, deu uma palestra de alto nível, uma coisa bastante importante. E no próximo dia 12 teremos uma nova reunião, dia 12 agora do 8, exatamente para dar continuidade a esse trabalho, onde vai ter uma série de pessoas da sociedade civil organizada para estar ajudando também na elaboração desse plano plurianual. É muito importante a participação de pessoas da sociedade civil organizada, isso aí mostra a democracia e a participação da nossa população, e também toda a Câmara de Vereadores também está empenhada com o mesmo objetivo, para ajudar a formular o que a gente quer do nosso município para até o ano 2017. Então, isso eu achei da maior importância, e vai ter agora a conferência de saúde, vamos ter a conferência de meio ambiente, a conferência de saúde está até no outdoor aqui, próximo ao Chivarrón. Acho da maior importância a gente estar participando desses eventos. Aqui também essa Câmara vai receber através da OAB, porque vamos agora ter a Semana dos Advogados, ali o sistema do projeto de processos eletrônicos. É o projeto judicial eletrônico. Através de um computador, você formula o processo e, através de um clique ali que você tem no computador, você já emite para o juizado federal, ou para o juizado trabalhista, ou provavelmente vai chegar até na justiça comum, onde vai se buscar uma celeridade dos processos judiciais. Então, é isso que ele está pedindo às dependências da nossa Câmara aqui, para trazer esse avanço a mais que vai ter a nossa justiça. Vai se economizar muito em papel e vai dar maior celeridade a todos os processos. É isso que a gente espera do nosso Poder Judiciário com essa nova formulação. Todos os advogados cadastrados, ele formula uma petição aqui e emite lá para o juiz sem precisar ir em Barra do Piraí, sem precisar ir no Rio de Janeiro, e vai ter uma celeridade muito maior e economia de papel. Não vai precisar mais imprimir, ele simplesmente transmite isso via internet para o Poder Judiciário, onde o juiz vai ter acesso, vai fazer os despachos também por meio eletrônico, e isso realmente é o nosso universo digital, a força da informática, trazendo essa tecnologia que vai nos favorecer bastante. Então, ele vai dar um curso para os advogados aqui de Piraí, para que eles tenham já o sistema, como vai funcionar desses processos judiciais eletrônicos. É isso até que o Gustavo
presidente da 42ª sessão, vai vir ministrar um curso aqui durante essa semana que vamos comemorar aí a Semana do Advogado. Trago também uma informação que eu li na revista Época sobre o nosso vice-governador. Aí uma reportagem aqui do Felipe Paturi, foi da revista da semana passada. Candidato à sucessão no Rio de Janeiro e desgastado por causa das manifestações, o vice-governador Luiz Fernando Pezão, PMDB, se apegou à fé. Na segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff o apresentou ao Papa Francisco como um político que trabalha nas favelas. Ao benzer Pezão, o Papa disse: continue assim, meu filho. No dia seguinte, Pezão cruzou 260 quilômetros de carro para rezar com o Papa em Aparecida. Acho importante que o Papa, com essa missão que ele veio trazer, da Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos até aqui na Câmara recebendo aqui uma série daqueles nossos jovens aqui que vieram participar. Vieram jovens aí do mundo inteiro, no Rio de Janeiro. O Papa ontem, na homilia lá no Vaticano, ele fez menção à acolhida que ele teve do povo carioca e mencionou o Rio de Janeiro. Ele deu uma lição de humildade nesses políticos, nesses empresários, nesses capitalistas a nível até mundial. Uma coisa, eu acho que assim, jamais vista no mundo. O Papa realmente trouxe uma dose de humildade espetacular. Eu acho que mexeu até com o coração do Sérgio Cabral. E realmente ele deu uma lição de vida aí, do que a gente tem que saber lidar com o poder, saber lidar com o dinheiro, com a transparência, com os pobres. Ele visitou lá aquela favela ali em Manguinhos, e realmente eu acho que ficou uma lição de vida maravilhosa. Ele realmente trouxe aí uma reflexão para a nossa juventude, porque realmente é a fé, o amor, a gente não ter essa ganância de não ter limite, o capitalismo parece não ter limite pelo mundo afora aí. A gente tem visto as empresas hoje, aí, o sistema bancário, as empresas a nível de concorrência internacional, um gigantismo fora do comum. Então, o Papa realmente deixou uma lição maravilhosa, foi o maior evento já feito no Rio de Janeiro, que foi efetuado lá na praia de Copacabana, estimaram em torno de 3,5 milhões de pessoas. Deu uma lição maravilhosa aí para nós, que estamos nessa vida política. As manifestações do Rio de Janeiro, acho que veio trazer uma boa dose de reflexão dos novos rumos que a política deve tomar, da ética, da transparência, da honestidade com o dinheiro público. Eu acho que isso aí, hoje, está dando realmente uma aula de humildade, uma aula de reflexão a todos os atos de qualquer político, hoje, esteve a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Eu achei essas manifestações maravilhosas. O único fato negativo foi aquela situação de depredação, de destruição que houve em alguns atos. Eu acho até, a minha análise, isso deve ser coisa plantada por alguém querendo desmoralizar o movimento. Eu não acredito que a população, aqui em Piraí, graças a Deus, foi uma coisa bastante ordeira, mas eu não acredito que a população tenha interesse em fazer aquele quebra-quebra. Então, acho que algum sistema, querendo desmoralizar os movimentos, plantou alguém lá dentro para fazer aquele negócio do coquetel Molotov e ficar quebrando todos os sistemas aí de bancos, por exemplo. Eu vi, um dia eu participei do movimento da CUT no Rio e vi que realmente tem pessoas de má fé, tem pessoas ali que são instruídas para ajudar na desmoralização desses movimentos. Então, sem dúvida nenhuma, eu trouxe no meu coração assim uma situação de que alguém plantou aqueles malfeitores ali para desmoralizar o movimento, para dizer que aquele movimento não valia de nada, que aquilo ali era uma manifestação de bandidos ou de pessoas que vinham para destruir o patrimônio privado, o patrimônio alheio. Eu senti bem isso, bem na carne. Agora, sem dúvida, a gente tem uma lição de vida das coisas boas. O que foi? A manifestação da população com a insatisfação do que realmente a classe política tem feito com esse nosso povo. A gente precisa realmente trabalhar com mais amor, com mais dedicação. A classe política tem que realmente ser vocacionada para a vida política, porque a política nada mais é do que um instrumento para ajudar na justiça social. É um órgão arrecadador gigantesco, a gente vê aí o nosso Poder Executivo, a Receita Federal está aí a todo momento demonstrando isso, e para fazer distribuição, para diminuir essas desigualdades. Hoje a gente tem uma pirâmide social com uma desigualdade social gigantesca.
Então, esse aspecto que houve das manifestações para trazer realmente uma reflexão a todos nós políticos. Eu, inclusive, eu tive uma grande reflexão. Na fala desse Papa, eu fiquei, a todo momento, emocionado de ver a humildade daquele homem que abriu mão de uma série de seguranças, de ouro, daquele luxo todo que o Vaticano proporciona a ele, para levar uma vida muito mais simples, mais regrada, se posiciona sobre qualquer assunto, ele respondeu a qualquer tipo de pergunta dos jornalistas, ele não teve momento nenhum de se embaraçar com qualquer tipo de pergunta. Então, ele quer, inclusive, uma coisa que eu achei importantíssima, ele quer extinguir o Banco do Vaticano. Um minuto, vereador. Porque um antro de fraude existe naquele Banco do Vaticano, ele quer botar ponto final ali naquela situação. Então, sem dúvida nenhuma, nós, com essa vinda do Papa, essa jornada mundial que teve no Rio de Janeiro, foi um exemplo, um evento gigantesco, e também para as manifestações de rua, que inclusive eles estão prevendo uma outra manifestação gigantesca para o dia 7 de setembro. Eu acho da maior importância. Precisamos de reforma política, precisamos desse judiciário ser mais firme em uma série de atitudes, precisamos da nossa classe política olhar melhor para a desigualdade social. Vimos aí na manifestação da CUT a semana de 40 horas geral no Brasil, com a situação, por exemplo, de derrubar o fator previdenciário. Eu acho uma covardia com os trabalhadores que realmente pagam a vida inteira de INSS depois de um fator previdenciário para prejudicar o benefício dele de saída. Então, sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito feliz de ver todos esses tipos de atos que vieram manifestar, as manifestações e mais a chegada do Papa aí, uma lição de vida para a gente refletir bastante, olhar para dentro da gente e ver o que a gente pode fazer de bom para esse nosso povo. Obrigado. Passaremos para a edificação pessoal. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Companheiros, eu quero trazer aqui os parabéns ao nosso amigo Flávio, companheiro Zé Paulo Rosso, e também ao ECO, sobre a elaboração dessa lei que vem ajudar a disciplinar o problema de ruído. Geralmente, eu trabalhei numa secretaria de meio ambiente em Belfor Roxo, nós fizemos uma legislação lá e tivemos sucesso. Belfor Roxo é uma cidade com quase 600 mil habitantes. E lá a gente tinha reclamação demais dos bares, esses que têm essas máquinas de música, aquilo era um absurdo. Nós compramos, através de um termo de ajuste de conduta lá com o juiz da tutela coletiva lá de Caxias, compramos um decibilímetro que mede o som, e o carro que era destinado até para mim, eu deixei para que fizesse a fiscalização, porque tinha muita reclamação das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, e tinha muita reclamação dessas máquinas de som, e tinha também dos carros, porque lá tinha uma praça que eles se reuniam geralmente à quinta-feira à noite, que era um troço de maluco, inclusive tinha auxílio da Polícia Militar. E fazia-se a fiscalização. Tinha um fiscal concursado, que é obrigado, para validar o auto de infração que é dado pela Prefeitura, isso a gente chama até a atenção, que é obrigado a ter um fiscal concursado, não pode ser pessoa contratada, um fiscal concursado, decibilímetro. Quando precisava, tinha a Guarda Municipal que dava o apoio, ou até a Polícia Militar. E a gente fazia esse tipo de fiscalização. Porque o som realmente, tem pessoas que precisam dormir, tem que trabalhar no dia de manhã. E o som, ele perturbando a mente, o som permitido máximo são 55 decibéis. E o limite ainda tolerado pelo nosso ouvido seria no máximo 75. A partir daí, é a poluição sonora, tem uma lei estadual, e eu acho que vocês estão de parabéns com a elaboração dessa lei para ajudar a disciplinar esse problema sério, às vezes, da poluição sonora. Realmente ela é perturbadora, às vezes a gente tem pessoas já de uma certa idade. Teve momentos que eu fui ali ao Perequê, eu ficava lá numa rua, Ivan Drummond, alguma coisa Drummond, e passavam uns carros de uma garotada com a tampa aberta, que era uma coisa impossível. Eles passavam 2, 3 horas da manhã, não tinha hora para passar com aquele som aberto. E geralmente funk, que é uma música que eu não sou muito adepto, aquilo realmente era uma coisa de trazer uma perturbação incrível. Então, parabenizo vocês pela elaboração dessa medida legal aqui da nossa Casa Legislativa, que vai ajudar bastante. Mas ressalto até que vai ser pela Secretaria de Meio Ambiente, mas tem que ser um fiscal concursado, do quadro técnico da Prefeitura, e um aparelhinho que chama decibilímetro. Ele tem que ser um aparelho realmente comprado
num órgão que ele venha calibrado lá pelo Inmetro para validar as medições que são feitas e aí fazer o auto de infração em cima de quem realmente for infringir a lei ali, que não tem como a gente ficar tolerando isso. Fiz uma indicação que tem uma legislação federal que agora vai atender o Minha Casa Minha Vida para as cidades que tenham até 50 mil habitantes. Então, Piraí está incluído nessa classe de municípios que pode se beneficiar de recursos federais para atender conjuntos de casas aí que podem... A nossa demanda hoje cresceu bastante, muita gente aí precisando de casa. Piraí hoje áreas de terra para se construir essas casas são muito difíceis. Eu estou fazendo até uma indicação lá na Cacaria, tem uma fábrica desativada lá na Cacaria, não sei se tem contaminação no solo, mas pode ser feito esse estudo através do INEA, não tendo contaminação, uma área maravilhosa para ser feito um conjunto habitacional lá para o povo de Cacaria. E também a gente vê áreas aqui em Piraí, onde pode realmente estar sendo construídos conjuntos aqui para atender essa demanda. Fiz uma indicação também para a iluminação pública. A gente passa ali na rodovia Tancredo Neves, essa aqui é a rodovia do Aço aqui em Volta Redonda, vocês podem observar que o prefeito lá mandou fazer toda a sua extensão a iluminação pública. Então, acho da maior importância essa parte da iluminação pública. Ali ele trouxe lá de Volta Redonda até ali na saída da Dutra toda a parte de iluminação pública ali para aquele trecho de rodovia. Então, sem dúvida nenhuma, a estrada de Passa Três hoje, com os conjuntos de casa que já tem ali do Vale Verde, depois tem aquele outro lá em cima, onde era do Mário Garcia, onde mora lá até um ex-secretário que é o Pereira, e está se construindo também, já loteou uma parte da estrada ali, onde está se construindo já algumas unidades residenciais. E grande parte dessas pessoas a gente não tem condução coletiva para lá, não tem os ônibus, linhas de ônibus. Tem alguns horários só durante o dia e depois não tem mais. Algumas realmente têm que fazer isso a pé ou de bicicleta. Alguns até moram, são sitiantes, vão a cavalo. E aí a gente precisa realmente botar iluminação ali. Isso a gente está pedindo com a prefeitura. Hoje a obrigação, a responsabilidade e competência para fazer isso é do Poder Executivo, é da prefeitura. Então, a gente está pedindo a iluminação ali para que traga mais segurança e possa essas pessoas, às vezes até fora de alguns horários, poder estar indo até as suas casas para descansar. Faço um comentário aqui também sobre o resultado da eleição em Barra do Piraí. Eu vi que realmente a gente tinha lá o Gustavo Gui, que era um candidato, ele acabou já próximo às eleições, ele retirou a candidatura para apoiar Jorge Babo. E, pelo que a gente viu, é uma reconhecimento da força política aqui da nossa região. O Pezão abraçou com fé e coragem, eu vi algumas declarações pela rádio católica, o Neto também pedindo, o Gui foi lá, apoiou, o Pezão esteve lá e botou a mão dele em cima também do candidato, e ontem foi o resultado das eleições com o município vizinho nosso, e o Jorge Babo foi o vencedor das eleições. Então, isso demonstra a capacidade do Gustavo, a capacidade do próprio Luiz Fernando Pezão, o prefeito Neto ajudou bastante, eu vi a declaração dele de apoio, e a sociedade civil. A gente sempre torce para quando a gente tem um prefeito que está lá assumindo um município, que Deus ilumine lá para que ele faça o melhor governo possível, para que aquela população tenha o Anchite, inclusive, também, que é o ex-prefeito, estava apoiando também o Jorge Babo, e a proclamação do resultado foi pelo lado que veio atender esse candidato que teve todo esse apoio do governo do Estado, do Pezão, do Gustavo, do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, do Anchite, que é o Zé Luiz Anchite, que antecedeu lá, até agora, teve 2 mandatos consecutivos, e o Neto, lá de Volta Redonda, que também participou ativamente ali, falando sobre a Califórnia, que é um bairro vizinho, pertence à Barra do Piraí, mas é vizinho lá de Volta Redonda, e acabou realmente o resultado ganhando o Jorge Babo. Que Deus realmente lá ilumine para que aquela população tenha realmente uma boa gestão lá do prefeito recém-eleito na data de ontem, para que ele faça o melhor possível. E até para finalizar, nós vamos ter, dentro dessa parte do plano plurianual, demandas do município, demandas da Câmara Municipal, e eu gostaria que algumas pessoas que puderem já ir ajudando com as suas ideias, a gente tem alguns formulários ali, se for preciso, a gente pode reproduzir, para colocar ali o que a gente pode estar somando aí
nessas demandas. É importante a participação da nossa população em todas essas conferências, é discutida, é aberta ao público, é eleito representantes depois para ir para a conferência estadual. Então, é importantíssima a participação, tanto na conferência de meio ambiente. Eu vi, nessa ida que nós tivemos lá no dia 31, eu passando ali, eu vi algumas máquinas de sondagem. E aquela sondagem, pela informação que eu tive, é uma estação que está sendo dimensionada para tratamento de esgoto. São recursos que vêm cobrados já da gente naquela taxa nas contas de água, vem ali um valor que é cobrado sobre o uso de recursos hídricos. Aqueles recursos estão sendo carimbados e separados para que faça estações de tratamento para que não venha poluir os nossos rios. Então, a informação que a gente está tendo, que parte desses recursos vai ser aplicado uma grande estação de tratamento de esgoto no município de Piraí. Eu acho muito importante, eles estavam escolhendo já aquele lugar lá próximo ao Tutucão, já foi feita algumas sondagens lá, nós vimos as máquinas lá fazendo esse tipo de sondagem. Então, tudo isso que a gente está vendo, a participação da população é muito importante. Precisa realmente estar ativa nos conselhos, estar ativa nas conferências. Quando tiver a conferência estadual, se puder ir, é importante. Depois tem a conferência nacional, que é feita em Brasília, muito, muito importante, para que a gente coloque toda a demanda que tem da população em cima desses conselhos, que vem ali, a própria conferência ela é mais ampliada, a participação popular é da maior importância. Então, gente, eu fico aqui, encerrando a fala aqui, pedindo a participação da nossa população, tanto na Conferência de Saúde, na Conferência de Meio Ambiente, todas as conferências que vêm sendo realizadas aqui no nosso município, que isso contribui muito para a gestão do Poder Executivo atender nossas demandas aí. Até para finalizar, eu sou muito cobrado sobre o problema de transporte escolar para universitários. Eu sei que o Mário já tinha, logo no início da gestão, feito aqui uma colocação, e eu vou muito aos setores aí nossos públicos, e conversei, naquele dia que teve o lançamento do Renda Melhor, eu conversei com o prefeito de Rio Claro, o Raul, prefeito de Rio Claro, ele me disse, ele falou, olha, eu dou 6 ônibus para levar, inclusive, pessoal de 2º grau, porque Rio Claro, a rede pública dele é muito enxuta, ele dá para levar a Volta Redonda, a Barra Mansa, 6 ônibus, município do tamanho que é Rio Claro, gratuitamente para condução de universitários, porque eu já sabia que tinha, porque quando eu estudei lá, já ia um ônibus levar o pessoal para estudar à noite na UBM, em Barra Mansa, e ele falou para mim que o 2º grau também ele proporciona o pessoal fazer curso técnico fora. Então, gente, com capacidade econômica que tem o nosso município, eu faço um apelo ao nosso prefeito lá, atendeu lá o pedido do meu companheiro Mário Hermínio, para ver se realmente coloca condução escolar, porque é um valor que poucas pessoas, que inclusive trabalham no órgão público de Piraí, têm condições de estar pagando em torno de 200, 220, 250 reais numa van para ir estudar em Volta Redonda e Barra Mansa. Então, sem dúvida, que eu acho que o município de Piraí tem capacidade, eu acredito que o prefeito, por ser um médico, de origem humilde lá que veio, que o pai dele era uma pessoa de origem humilde, ajudar os nossos estudantes aí a tirar o nível universitário e tirar o curso técnico. Obrigado. Com a palavra, o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Sobre o plano plurianual que o vereador Alzemiro já comentou aqui, gostaria de dizer que o prefeito, né, nesta reunião que nós tivemos lá, ele chegou a relatar que uma parte, né, do nosso dever de casa aqui, dos vereadores aqui, já foi feita, através das indicações, né, dos requerimentos. A gente já passou a contribuir a partir daí, porque a gente passou a informar ele dos problemas, né, que existem nos bairros, no município como um todo. Gostaria também de parabenizar o Alzemiro pela indicação feita, enquanto estava sendo lida pelo secretário vereador Júnior Rocha, eu estava ali, né, no meu pensamento ali, já parabenizando o novo vereador, porque ali realmente tem uma quantidade boa de moradores, né, e é um trecho que precisa ser iluminado. E quanto ao projeto de lei, né,
Também gostaria de agradecer o vereador Eco Staccato por ter me convidado para assinar esse projeto, né, que é de suma importância. Uns tempos atrás, o próprio vereador Eco, né, e outros vereadores aqui comentou de uma perturbação, né, perturbação da ordem, que houve aqui no centro do município, no centro da cidade, que pessoas, né, na madrugada saiu nas ruas aí, perturbando a ordem e tal. Então, eu acho que essa regulamentação, ela está vindo na hora certa. Me parece, né, que, numa festa que teve aí há uns tempos atrás, houve um projeto desse tipo, mas não tenho certeza, tá? Mas me parece que era específico para aquela festa, não é isso? Então, não sei se eu estou errado, depois a gente vai ver isso aí. Mas, enfim, quero agradecer ao novo vereador por ter me convidado para assinar esse projeto aí. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite a todos. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com todos vocês. Eu vi o Mário ali, é sempre muito importante, um cidadão muito experiente. Muito obrigado aí pelas dicas. Bom, vamos adiante. Eu tive, né, a oportunidade de colocar em discussão esse projeto, que é de extrema importância. Todo trabalhador, ele ter o seu direito de descanso, da sua hora de descanso garantido, é a coisa mais importante que existe. O sujeito trabalha o dia todo e, na hora dele descansar, com certeza não é um trabalhador que faz isso, porque o trabalhador, ele também não tem, né, essa disposição de tempo para ficar pelas madrugadas aí, perturbando a vizinhança. Então, o projeto ele é extremamente importante para defender o direito das pessoas que realmente, durante o dia, contribuem com trabalho, com suor, mas que durante a noite precisam ter o seu descanso garantido para que no próximo dia, né, ele tenha também forças, tenha vigor para retornar ao trabalho. Então, esse projeto de lei, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Russo e com o Flávio, a gente chegou à seguinte conclusão: se nós garantirmos o direito daquele que trabalha e tivermos, assim, insatisfação por parte dos que perturbam, para mim, assim, não tenho dúvida de que sair no lucro, porque ajudei quem realmente precisa. Porque a gente sabe que é um projeto, até certo ponto, antipático, né? Porque a pessoa que curte esse tipo de lazer, esse tipo de coisa, ela vai ficar assim, poxa, mas por que foi feito dessa forma? Exatamente por causa dos abusos. E não adianta, na conversa não resolve. Conversas já houve diversas, e a gente sabe que não resolve. O sujeito, ele se sente o dono da cidade, se sente o dono da situação. E outra coisa, geralmente quando tem essa prática, ele já está sob o efeito de alguma... A gente já sabe, né? O sujeito em sã consciência e que tem o mínimo de educação, ele não faz uma coisa dessa. Então, esse projeto é para garantir o direito das pessoas boas, dos trabalhadores. E a indicação que eu fiz também foi mais ou menos nesse sentido. Na última festa que teve agora, que teve a montagem do som aqui, né, para a festa de Santana, diversos moradores me ligaram, né, de madrugada. Eu até me senti importante, embora não fiquei muito satisfeito, né? O Mário sabe que nesse dia estava serenando muito. Eu tive que sair na madrugada no sereno. Para quê? Para pedir, né, à companhia que estava prestando serviço que montasse o som durante o dia, porque era 2 da manhã e o sujeito correndo correntes, né, fazendo barulho. E fui muito educado com o cidadão. Quando disse para ele,
né, que estava recebendo ligações dos vizinhos, eu disse a verdade, porque quando eu me sinto muito incomodado, às vezes eu não gosto nem de cobrar o meu direito, porque fica parecendo assim, hoje o sujeito tem um mandato e ele quer fazer desse mandato, né, um escudo pessoal. Não foi, porque a minha mãe mora aqui no Sossego e por diversas vezes, quando me senti incomodado, ainda tenho esse privilégio de dormir na casa dela. Mas, hoje, as pessoas estão olhando para mim e vendo uma possibilidade de resolver um problema que é público. E eu fui muito educado com o sujeito quando, né, eu abordei pedindo que, se existia a possibilidade dele fazer isso no outro dia, né, na parte da manhã, ou então que fosse feito até às 22 horas, e com uma pose muito arrogante, parecendo o dono da cidade, ele disse para mim, olha, os incomodados devem se mudar. Falei, mas e o direito? Né, fica onde? Ele, eu não posso fazer nada, então que o prefeito mude a festa de lugar. Porque eu vou fazer dessa forma, porque eu posso e porque eu vou fazer. Então, para justificar essa indicação, e pedir ao prefeito que coloque, né, uma cláusula no contrato, que quando o sujeito for, né, participar da licitação, que ele já saiba, já participe ciente de que ele, no caso dele descumprir, né, a lei do silêncio, altas horas da madrugada e perturbar pessoas que também precisam dormir, que ele saiba que ele vai estar descumprindo, mas vai correr o risco de ser penalizado, porque da forma que ocorre é muito fácil. Eu vou lá conversar com ele, simplesmente ele, né, descredibiliza uma pessoa que foi colocado aqui pelo povo para defender as questões de interesse do povo. Por quê? Porque ele se sente dono. Então, eu fico até com dúvidas, né? Porque o sujeito participa de uma licitação onde ele tem que concorrer com outros pares, ele se sente tão seguro e tão inatingível. Então, daí essa indicação. Boa noite. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso falar daqui? Perfeitamente, vereador. Senhor presidente, caros colegas, o público presente, boa noite. Eu gostaria, presidente, de parabenizar Vossa Excelência pela festa que você sempre faz lá no seu bairro. Eu não tive a oportunidade de ir, porque tive uns problemas aí. Mas as pessoas que foram, que me comentaram, que foi muito bacana, foi tudo tranquilo, não houve nenhum incidente. Então, parabéns. Tem 3 anos, 4 anos você faz, não é isso? 14 anos, 14 anos. Eu queria que ele repetisse mesmo. Bom, eu sei que foi uma festa bacana e que as pessoas estão comentando aí na cidade aí. E também o meu caro amigo Júnior Rocha botou na mesma data, né? Mas foi uma festa diferente. Lá era um forró, lá era boiadeiro, né? E peão, etc. E cowboy. E eu vou falar um negócio para vocês, eu nunca vi tanto cavalo na minha vida. Olha, passava aquela... tem uma coisa, esse negócio do sonho agora, como é que o Júnior Rocha vai fazer o ano que vem? Ele não vai votar. Porque a charrete deles passa estrondando, viu? Não é brincadeira, não. Eu quero parabenizar também você e o Banana e o Russo, porque eu moro no centro da cidade, ali, no centro, né? No centro da cidade. E tem dias, final de semanas aí, que os vidros do prédio balançam. Capaz de estourar os vidros de som alto na rua. Isso é 1 hora, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eles não têm respeito para as pessoas. Ali tem um hotel em frente, eles ficam buzinando. Realmente isso aí excelente esse projeto que você fez aí, vocês fizeram aí. Já passou de tempo ter feito isso aí, porque não é brincadeira não. As pessoas passam com aquele funk terrível, essas músicas sertanejas. Eu acho que não sei de onde é que veio tantos sertanejos que rebenta aquele ouvido da gente. Então parabéns. Gostaria também de fazer uma pergunta ao caro colega Darley, como presidente de obras
de comissão de obras, por que que a Secretaria de Educação está pronta, já está criando até mato em volta, não foi inaugurado ainda? Vossa Excelência poderia procurar saber aí por que não foi inaugurada, porque eu acho que já tem muito tempo que terminou aquela obra ali e a gente não vê a mudança da secretaria para lá. Então, eu gostaria que Vossa Excelência visse esse processo aí, como é que está andando. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Eu não aguento olhar para o Maria Hermínia. Senhor presidente, muito boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna hoje, parabenizar Vossa Excelência. Tive notícias, não pude estar presente, mas tive notícias que o evento que Vossa Excelência, como mesmo acaba de dizer, já é o 15º ano, fez na sua comunidade, 14º ano, fez na sua comunidade, foi um sucesso. O público que esteve lá presente, além dos moradores da comunidade, o público de fora, souberam se portar de maneira devida, adequada, não causando nenhum incidente, nenhum transtorno. Parabéns pela organização, continue assim. E agradecer às pessoas que puderam comparecer na Cavalgada dos Amigos, uma festa que a gente organizou, foi a primeira vez. Infelizmente, e não de propósito, por falta até de conversarmos antes, acabou sendo no mesmo dia, mas como nós conversamos naquele dia em que soubemos dessa coincidência de datas, a gente chegou à conclusão que são públicos diferentes, né? São igual como aqui, um gosta de sertanejo, um gosta de funk, outro gosta de rock, e cada um faz aquilo, vai aonde se sente melhor, vai onde gosta. E a gente sabia que não teria nenhum problema e que seria sucesso, tanto a festa de Vossa Excelência, como foi todos os anos. E para minha surpresa, e dos meus amigos, né, que nós fomos em 5, os organizadores, a nossa também foi um sucesso. Também não teve nenhuma confusão, nenhuma briga, nenhum registro policial ocorreu. A gente fica muito feliz. Quero agradecer ao público que compareceu em massa, as cidades de todo o nosso estado, diversas comitivas, caminhões, pessoas com trailers, trazendo, vindo para Piraí, uma cultura que já vem de muitos e muitos anos, que agrada muitos, às vezes desagrada alguns. A gente pede desculpas à população, porque às vezes, né, são muitos animais e passa pela rua, e o pobre coitado do cavalo não sabe pedir para ir ao banheiro. Na é verdade, como o Maria Hermínia estava me dizendo ali, pô, mas sujou a rua. Sujou, é uma vez por ano, né? E limpa rápido. Enfim, a gente pede desculpa à população, mas é também parte de uma cultura. Antigamente não existia caminhão, antigamente não existia carro, não existia ônibus, não tinha avião, não tinha trem. E foi o cavalo, né, que trouxe hoje, que criou, que formou grandes impérios, foram formados através do cavalo. Então, é uma cultura que a gente gosta e que a gente garante que, se depender de nós, a tradição nunca vai acabar. Ainda que estejamos aí na era digital, eu faço frisar que, se depender de nós, a tradição nunca vai acabar. Essa é a nossa cultura, é a nossa tradição. Quero agradecer ao prefeito Luiz Antônio pelo apoio, quero agradecer ao deputado Gustavo Tutuca, ao secretário Charles Barizon, ao Cadão, ao secretário Mário Luiz, também o Tadeu, que cuida da parte da limpeza urbana, que tão logo passada a cavalgada estava lá já com o seu pessoal para minimizar, né, a questão aí como o nobre vereador Maria Hermínia tinha falado. Quero agradecer à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que esteve lá nos apoiando, ao vereador Darley, que lá compareceu, ao vereador Russo, que lá compareceu. Os outros não puderam, mas foram todos convidados. E, em especial, ao meu amigo, meu parceiro, um jovem de muito futuro na política do nosso estado e do nosso país, ele que é presidente nacional da juventude do PMDB, que é o jovem Marco Antônio Cabral, que esteve lá no sábado também com a gente, foi lá prestigiar o nosso evento, e quero desejar a ele muito sucesso nessa nova empreitada que ele vai assumir pela frente aí no ano que vem. Agradecer mais uma vez a presença dele e a de todos. E quero também aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito, Dr. Luiz Antônio, e toda a sua equipe, que nos convidou, né, convidou essa casa
a estarmos discutindo, junto com o Executivo, o PPA, o Plano Plurianual. Uma reunião que, a princípio, deveria ser, né, tratada pelo Executivo, né, e eles, num desprendimento, numa mostra de verdadeira parceria, convido o Legislativo em peso para estar lá participando, e a gente pôde lá, cada um de nós pôde dar a sua opinião, expressar o seu pensamento. Achei muito bacana a parte do projeto chamado Charrete, não é a charrete dos cavalos, tá, Maria Hermínia? O projeto chamado Charrete, que vai trazer a população para discutir a cidade que queremos. Nós é que moramos aqui, nós é que vivemos aqui, nós é que temos que decidir como a nossa cidade deve ser, como deve ser a calçada da Barão do Piraí, como deve ser o calçamento da Barão do Piraí, como, por exemplo, como deve ser as praças, e esse projeto vai chamar a população para esse debate, para esse desenrolar das coisas, e eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Então, o prefeito Dr. Luiz Antônio, o vice Chiquinho Perota e todo o seu secretariado estão de parabéns por essa iniciativa, e como nós todos dissemos lá, não tenho dúvidas que a Câmara de Vereadores estará sempre parceira a esse tipo de iniciativa. Era isso, presidente. Boa noite, obrigado. Senhor presidente, eu tenho que ressaltar aí que ele está falando que sujou a cidade, mas eu não falei na minha fala. Nós falamos aqui antes de começar. Senão os cavaleiros e os cowboys vão pensar que eu sou contra. Pelo contrário, o movimento foi muito bonito, eu nunca vi tanto cavalo na minha vida. Inclusive o Russo vai comprar um pangaré agora também. Esclarecido, vereador. Com a palavra, vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presentes, procuradores, todos alternautas. Eu quero, presidente, falar aqui de uma indicação que hoje eu trouxe para essa casa, a respeito de uma construção de uma ponte ali, ligando um condomínio no outro ali, próximo da Displol. Muitos moradores que moram ali naquela rua onde o pai do Pezão mora, têm reclamado muito, nos procurou a respeito do volume que tem aumentado cada vez mais de carreta que vem atender a Disprol ali, estão com dificuldade de transitar naquela rua ali. E a importância que tem a construção daquela ponte ligando a Nova Esperança ali no bairro ali o acampamento. Então, acredito que do outro lado, por ser uma rua espaçosa e com a área maior, possa até ser mais aproveitado com aquelas carretas que ali ficam, para que diminua o transtorno ali para aquele povo que vive ali naquela rua. E eu tenho certeza que o prefeito vai receber essa indicação e vai analisar com carinho. Queria também parabenizar o colega vereador Júnior Rocha, o Prico, conforme já foi dito aqui, realmente foi muito bem organizada a festa deles, entendeu? Não é a festa deles, é a festa que eles têm todo ano prazer de realizar em benefício da sua comunidade, daquelas pessoas que já esperam por esta data. Estive lá na festa do Prico, lá, não pude ficar muito tempo, mas fiz questão de ir lá, e ali a gente observou que era uma festa familiar. Era uma festa que atendia todos do município, mais 70% do povo que vive ali naquele bairro. Estava realmente muito bem organizado, com um bingo muito bem feito, com nada explorando, não tinha nada de barraca alugada para ninguém, para a organização da festa. O que estava sendo vendido lá era cada um para poder usufruir daquilo que estava atendendo a população que ali precisava. O mesmo lá na festa do Júnior Rocha, ali nós podemos observar que os cavaleiros não estavam ali judiando dos animais, tinha várias pessoas no pátio cuidando da organização do trânsito de cavalo que estava no sol. Inclusive eu vi um lá questionar, que falou que já tinha falado com o colega vereador, para que o ano que vem jogue os carros para o lado de lá e deixe o lado de cá que dá sombra para eles colocarem os animais. E eles têm razão, eu pude observar isso lá nesse momento, tá? Vereador Eco, junto com o colega vereador Banana e o Russo, o projeto de lei que hoje foi trago para esta casa,
Eu tenho certeza que vai chegar até o prefeito e ele vai ler esse projeto e vai trazer uma resposta, porque esse problema é um problema do município. Isso nós temos convivido muito com isso em Arrozal. Várias pessoas também nos procuram falando como que eles podem conviver durante 4 noites na praça ali, ficar sem dormir, e às vezes a gente não tem resposta, porque é uma pessoa idosa, entendeu? Uma pessoa acima de 70, 80 anos, e o que eu vou responder para eles? Então, o governo precisa, infelizmente, nós temos que recorrer ao governo. O governo precisa preparar um local. Tudo aquilo que nós queremos proibir, nós temos que oferecer uma condição para poder proibir. Então, é de tamanha importância esse projeto de lei que foi enviado hoje até o prefeito, porque vai resolver um problema que tem abrangido o município todo. E todos nós, representantes do povo, vira e mexe nessas datas, somos acuados pela população. Acuado no bom sentido. As pessoas nos procuram, perguntam quando encontram com a gente e falam o que ele passou durante aqueles dias. E realmente nós temos que concordar. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai analisar com carinho. Tá? Alzimírio, a respeito do que o vosso colega falou aqui, a respeito da vinda do Papa ao nosso país e principalmente ao Rio de Janeiro, eu, sinceramente, estava muito preocupado com a presença do Papa no estado do Rio de Janeiro, principalmente, pela ousadia dele, pela coragem dele, mas ele não fez aquilo por um acaso, entendeu? Ali foi transmitido um recado muito importante, principalmente para o jovem do nosso estado, do país e do nosso estado. Eu tenho certeza que bateu na mente de cada um daqueles jovens essa atitude de simplicidade, de coragem e de carinho que o Papa veio abençoar o nosso país e o nosso estado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Admiro sobre a sua indicação da iluminação pública na estrada de Passa 3. Acho muito importante isso aí, trazer segurança. E hoje, aquela estrada quase não tem distância mais de uma vila para outra, está tudo se emendando. E temos que ter segurança, porque se trata de vidas. E cada dia que passa, nós temos exemplos aí de covardias, de pessoas que, infelizmente, vivem no nosso meio, mas não tem como descartar todas elas. Então, nós temos que tomar o maior cuidado e dar segurança a todos. Queria parabenizar o Jorge Babo por ter ganho para prefeito em Barra do Piraí, desejar que ele tenha um sucesso no mandato dele, porque são nossos vizinhos e vem sofrendo muito tempo com essa desordem que vem acontecendo em Barra do Piraí por falta de prefeito, por sai um, entra outro. Então, desejo a ele todo sucesso. Nós teremos os vizinhos satisfeitos, que certamente será bom até para a gente. Parabenizar o senhor Plico e o Júnior Rocha pelas suas festas que vocês conduziram lá, umas festas boas, não teve violência, não teve bagunça. A intenção, eu tenho certeza que é a melhor, é trazer alegria e satisfação para pessoas do nosso município. Exemplos bons, acho que todos que têm oportunidade de fazer deveriam fazer assim. E parabenizar por não ter tido confusão, coisas que nas festas no centro da cidade teve briga, teve tudo, e lá não teve nada disso. Eu fui nas 2 festas, fui muito bem tratado, vocês estão de parabéns, e que continue aí promovendo essas festas que com certeza é bom para o nosso município. O Darli também pode fazer uma lá, o Manermino, vocês podem fazer à vontade, viu, gente? Pode me convidar que eu vou. Sobre o projeto de lei que o ECO iniciou e resolveu convidar eu e Banana, certamente isso vai deixar algumas pessoas insatisfeitas, porque não dá para se agradar a todo mundo. O grande problema é que as pessoas não pensam nas outras. Elas pensam só em si e, com isso, ela
acha que ela pode fazer o que quer. Não tem limite. Então, não adianta se agradar pessoas que realmente não sabem, não entendem que o direito das outras pessoas também prevalece. Tem carro de som. A Rosal, por exemplo, lá na praça, lá tem dia lá que tem 6 carros ligados, cada um com uma música diferente, né? E numa maior altura. Como que dá para entender a música? Não dá nem para você entender. É só maluco que fica no meio lá. A jovem gosta disso? É impossível, não gosta. Tenho certeza que não gosta. Não tem como você gostar e ouvir 5, 6 carros de som, cada um tocando uma música ao mesmo tempo numa altura. Não existe isso. Eu, sinceramente, ou eu sou louco ou eles são loucos. Não tem outra explicação para isso. Então, as pessoas não respeitam o direito das outras. Não entendem que no centro da cidade moram pessoas, que tem criança, que tem comércio, tem carros que passam na rua, sem mesmo reparar, passam andando aí, o som numa altura, durante o dia, qualquer hora do dia e da noite. Isso é uma falta de respeito, isso tem que ser combatido. Nós não podemos deixar que um ou outro destabilize todo mundo. É a falta de respeito danada. Não tem... eu acho que um projeto de lei igual a esse, se for aprovado, e, naturalmente, né, tendo um veículo para cobrar, para fiscalizar, para multar, para apreender até o veículo, se for o caso, vai funcionar. Vamos deixar uma meia dúzia aí triste com a gente, para até parecer um projeto antipático? Vai. Mas, infelizmente, a gente só consegue entender quando é cortado total. Igual a lei seca. Eu tenho um ponto que eu sou contra. Porque eu tenho certeza que se eu tomar uma cerveja, eu não vou oferecer risco a ninguém. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão oferecer. Então, isso tem que ser para todos. Infelizmente, não dá para agradar todo mundo. Nós vamos correr esse risco, né, de ficar aí, por alguns, até insatisfeito com a gente, mas pode ter certeza que a maioria vai aplaudir e vai beneficiar muito mais gente do que os que vão ficar aborrecidos. Infelizmente, não dá para agradar todo mundo. Porque esse projeto aprovado, certamente vai trazer alguma polêmica. Por quê? Nós, infelizmente, não temos uma polícia militar que está agindo como deveria. Na maioria das reclamações das polícias militares aí, demoram para chegar ao local. Quando chegam, já não existe mais, ou não adianta mais. Infelizmente, eles sei que eles fazem as partes dele em alguns casos. Nas festas eu vi a presença deles lá. Com a presença deles, com certeza, inibe muita gente que tem vontade de fazer coisa errada. Só que está faltando policiamento. Piraí, hoje, tem muita gente de fora dessas obras aí, pessoas que não se importam com Piraí. Para eles, o que é Piraí? Piraí é nada. Eles vieram aqui ganhar o dinheiro deles e simplesmente fazem o que querem. Devem estar acostumados em outros lugares, são pessoas, talvez, que tenham passado, porque existe aqui, pessoas com passado que não deveria estar no nosso meio, infelizmente. Não podemos excluir ninguém, mas temos que excluir às vezes. São pessoas, às vezes, perigosas, são bandidos que, às vezes, vêm trabalhar em firmas aí e vivem oferecendo risco para a gente. Como houve briga aqui na festa de Santana aqui. Então, tenho certeza que grande parte desses desordeiros são de fora e a polícia tem que inibir essas pessoas. Até hoje, o Geroldes não pôde vir aqui. Gostaria que a gente reforçasse essa reunião que a gente queria ter com ele, até para a gente conversar, até para a gente entender melhor como o sistema funciona, porque a gente critica, mas não sabe como é que o sistema funciona. Eu sei que a Polícia Militar ela tem as normas dela, as regras, mas eu acho que nós deveríamos pressionar para que acontecesse essa reunião, para a gente poder entender melhor como que funciona isso aí. Tá, presidente? Vou pedir para que a gente faça isso aí. Que ficar aí à mercê dessas pessoas que chegam na nossa cidade querendo mandar, igual o Eco falou a respeito da pessoa que ele foi pedir para desmontar o som no outro dia seguinte. O cara falou que vai desmontar aquela hora e acabou. Que isso? Isso é falta de respeito. Quer dizer, então você chama a polícia não vai fazer nada porque o cara falou que vai fazer? Então, essa lei já existe, a lei do silêncio, aí, até às 22 horas, em certos lugares não pode passar de certa altura o som ou qualquer outro barulho. Então, o cara desrespeita e fica assim mesmo. Quer dizer, nós hoje somos vidraça.
Vereadores hoje é obrigado a resolver tudo, né? Todos os problemas que a comunidade tem, nós temos que dar a solução, nós temos que dar a resposta. É lógico que alguns a gente realmente pode conduzir melhor, a gente tem os caminhos melhores para poder, conhecimento, às vezes, diferente para poder resolver, mas não damos conta de tudo, não conseguimos resolver tudo. Você vai na educação, pede o cara para fazer, o cara não faz. Então, realmente, tem que ter uma cláusula assim nesse contrato, principalmente desses montadores de equipamento aí, que não façam isso à madrugada, porque isso perturba, e toda vez que perturba alguém, a gente tem que entender que todo mundo tem direito de ir e vir, tem que ser respeitado todos aí. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, só um minutinho, por favor. Esqueci de falar para o colega Mário Hermínio que amanhã trarei a resposta a respeito da Secretaria de Educação. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, vereador Júnior Rocha, demais vereadores, público presente, imprensa, internautas, funcionários. Semana passada, eu participei de 2 reuniões, como alguns colegas já citaram aqui, que foi a reunião para discussão a primeira reunião para discussão do PPA, e na sexta-feira eu participei da Conferência Intermunicipal de Educação. Foi ali no Centec, um evento legal, um evento que visa, assim como o PPA, a evolução da nossa cidade. Porque a educação é um ponto-chave. Como já foi dito aqui várias vezes, a gente precisa investir na educação, precisa lutar pelas causas da educação. O município de Piraí tem um investimento grande nesse setor, então eu acho que se a gente participar, se a gente cobrar, se a gente fiscalizar, eu acho que os avanços são bem-vindos e com certeza vão se concretizar. E isso tudo me leva a pensar, participando desses eventos, nos tempos atuais, tudo que a gente viu acontecendo nas manifestações das ruas, eu acho que a gente tem que trazer isso mais para o nosso dia a dia. E a nossa cidade está abrindo essa possibilidade. O prefeito, eu quero parabenizar o prefeito por nos ter convidado a participar da reunião do PPA. Eu acho que todos os vereadores estiveram presentes. Eu acho que isso foi um marco na nossa cidade, porque, como o vereador Júnior Rocha disse, isso daí teria que ser exclusivo do Executivo, o planejamento, e seria enviado para a Câmara para ser analisado e votado. Então, nós estamos participando inicialmente do processo. E como o prefeito disse lá, essa união é a garantia que a cidade vai crescer, que a cidade vai evoluir. E ele abriu canais para a participação popular. E eu acho que a nossa cidade está precisando disso. A gente está precisando participar dos conselhos, das pré-conferências, das conferências. Esse ano, eu já participei das pré-conferências de cultura, meio ambiente, saúde, educação, mas a gente ainda sente a falta da população. Porque os maus políticos, eles querem a sociedade afastada, distante. Mas os políticos de bem e comprometidos com a sociedade precisam da participação, precisam estar lado a lado, o político e a população, porque juntos eles conseguem a evolução. Eu sempre escuto, vou dar um exemplo de Santanésia, a pessoa posta um problema do bairro no Facebook, aí me encontra, fica constrangido, pede desculpa, fala, você tem toda a razão de fazer isso, você está me ajudando, porque isso é um canal de comunicação, uma forma da gente conseguir resolver. Não importa se eu estou resolvendo isso sozinho, com pedidos, com conversas, indo aos secretários, ou se a própria população está participando disso. Que seja junto. Então, vamos fazer isso juntos. Vou falar um pouquinho também, seguindo esse tema participação popular, como eu pedi o apoio da população de Piraí nas questões
que vão decidir o nosso futuro, eu vou falar de um assunto, porque o político que gosta de política, que tem política no sangue, não importa se ele está exercendo a sua função dentro do seu município, ou no município vizinho, ou no país, quem gosta de política está sempre envolvido com política. E ontem eu vivi mais uma vez o exercício da democracia. Santa Anésia é vizinha à Barra do Piraí. Então, as cidades vizinhas indo bem, eu acho que esse contexto melhora o desenvolvimento da região. Então, é interessante para Piraí, como Barra do Piraí tem interesse que Piraí cresça. E as cidades vão se ajudando. Então, eu participei intensamente do processo ontem, e a gente veio de uma situação onde a oposição entrou com recursos na justiça, o prefeito, escolhido pelo povo, perdeu o seu direito, e esse grupo assumiu a prefeitura de Barra do Piraí por 5 meses. Eles estavam com uma campanha forte, com dinheiro para a campanha, muitas pessoas nas ruas ontem trabalhando. A gente ficou até assustado de ver a quantidade de gente. Mas, no final, às 5 horas da tarde, quando se encerrou a votação, a gente sabia que a população daquela cidade tinha reconhecido o que foi feito pelo grupo político. E isso é muito importante. Os grupos políticos é que trazem o desenvolvimento para as cidades. A união do governo municipal, estadual e federal é que garante o desenvolvimento das cidades. A gente viu no PPA, Piraí investe saúde e educação 65% da sua receita. Ou seja, sobra 35% para todos os outros investimentos na cidade. Então, não dá para crescer sem investimentos do governo estadual e do governo federal. E em Barra do Piraí ontem, a gente teve a certeza que a máquina está funcionando bem. Apesar desse grupo estar na frente, o tempo todo as pesquisas davam a vitória, o candidato da oposição já falava como prefeito, e o resultado das urnas mostrou a força popular, porque o candidato que representava o grupo político que perdeu o direito de governar a cidade nos tribunais foi para as ruas, com cartazes, com os amigos ligando, pedindo, e a diferença foi de 10 mil votos. E esse grupo político envolve diretamente Piraí, com a ajuda do Pezão, que foi fundamental, com a ajuda do Gustavo Tutuca, que foi fundamental, do ex-prefeito, como o Alzimiro já disse, José Luiz Anchite. As pessoas se uniram, a classe política se uniu e conseguiu reverter uma situação que parecia irreversível. Uma eleição curta de 1 mês, que a gente pode dizer que foi resolvida na última semana. Eu queria parabenizar e mandar um abraço para o meu amigo Gustavo Gui, que era candidato, e se uniu ao atual prefeito da cidade, Jorge Babo, numa vitória histórica, com diferença de 10 mil votos, fez valer a vontade da população. Fez valer a vontade da população daquela cidade. A eleição passada, o prefeito que perdeu, o prefeito Maércio, que perdeu o direito na justiça, teve 29 mil votos. E o senhor Jorge Babo ontem teve os mesmos 29 mil votos. Os outros candidatos tiveram praticamente a mesma votação. Então, a população não é boba. E eu peço, vamos nos unir cada vez mais, porque o nosso país precisa disso. Da participação popular, do envolvimento da sociedade. A sociedade precisa se envolver nas questões. Porque é mais fácil até do político, no caso vereador, passar a sua função. Como o vereador Russo falou, o vereador das cidades pequenas
carrega um fardo muito pesado. Ele é culpado de quase todos os problemas. E as pessoas depositam nele a esperança de resolver todos esses problemas. Infelizmente não é assim. Eu gostaria que fosse, mas não é. Mas juntos a gente vai conseguir resolver. Boa noite, presidente. Obrigado. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6 de agosto, corrente ano, a hora regimental.